marcou esse momento na agenda dele, comigo e com você, para falar conosco. Eu confesso para os irmãos, em todos os momentos em que nós temos subido aqui, por mais que a gente olhe aqui para a igreja, os irmãos não conseguem ver, mas nós somos aproximadamente 9 pessoas, talvez 10. Os bancos estão vazios, mas independentemente disso, eu acho que eu disse isso algum dia para trás, eu dou o meu melhor para Deus, porque o culto não depende de ninguém e nem de nada exterior. O culto depende de como está meu coração na presença de Deus. E quando eu estou aqui pregando, quando eu estou falando, quando eu estou ministrando, quando eu estou orando, eu dou o meu melhor para Deus, para abençoar a sua vida. E eu queria te convidar nesse momento a dar o seu melhor também nessa palavra, para que ela possa tocar na medida exata daquilo que você precisa da parte de Deus. Eu já fui tocado por essa palavra enquanto o Espírito Santo ministrava meu coração. Então tudo aquilo que Deus colocou no meu coração, eu não vou reter, vou passar para abençoar a sua vida. E eu sei que Deus vai edificar você nesse momento em nome de Jesus. A palavra de Deus em Salmos nos diz que muitas são as nossas aflições, que conforme Romanos capítulo 8 nos diz, somos justos pelo sangue de Jesus. Então muitas são as aflições dos justos, mas o Senhor Deus o livra de todas elas. O salmista não diz que somente Deus livra de algumas situações difíceis que nós venhamos a passar, as quais Deus pensa que seja melhor. Não, Ele livra de todas as aflições que nós passamos. Mas isso quando nós entendemos que o poder de Deus é que basta para que nós possamos encontrar refúgio, alívio e livramento dessas aflições na presença dEle. Então, com essa palavra eu queria te convidar a abrir a sua Bíblia comigo na primeira carta que Paulo escreve ao jovem pastor da igreja que estava em Éfeso, Timóteo. Primeira carta de Paulo para Timóteo, no capítulo 4, nós vamos ler somente 2 versículos que são suficientes para nós explanarmos aqui a palavra de Deus. Versículo de número 6, bem como também o versículo de número 15 do capítulo 4 da primeira carta de Timóteo. Enquanto ainda nós não adentramos propriamente na palavra de Deus, aproveite esse momento. Tem como você compartilhar com alguém sem até sair dessa tela que você está aqui, se você estiver pelo celular, obviamente. Você clica no link de compartilhamento aí. Quando você copia ele, já te dá as opções para você compartilhar nos seus grupos de WhatsApp. Faça isso. Vamos divulgar essa mensagem para o máximo de pessoas possíveis, em nome de Jesus. Versículo 6, desculpa, irmãos, versículo 5 do capítulo 4. Porque pela palavra de Deus e pela oração é santificado. Versículo de número 15 agora. Medita estas coisas e nelas ser diligente, para que o teu progresso a todos seja manifesto. Eu vou ler mais uma vez esse versículo número 15. Medita estas coisas. Que coisas aqui? Paulo está falando sobre a palavra de Deus nos versículos anteriores, sobre a doutrina, sobre a diligência no ministério. Medita estas coisas e nelas ser diligente, para que o teu progresso, para que o seu avanço, para que o teu crescimento, para que os teus frutos a todos seja manifesto. Pois bem, amado irmão e irmã que está me acompanhando aqui nesse momento, nós viemos ou estamos falando, desde antes de começarmos esse infeliz, mas talvez até certo ponto necessário, nós não sabemos exatamente, mas enfim, esse lockdown, a gente começou a falar sobre o tema que Deus colocou no coração da nossa liderança do Bispo Ides, a igreja revigorada para o novo tempo. E hoje é o 6º dia que a gente fala sobre essa palavra. Mas fato é que eu me lembro que no 2º dia que eu estava falando sobre isso, eu dizia algo parecido com o que eu vou falar agora, que a igreja durante toda a sua história, durante todo o curso em que ela iniciou, a partir do sangue de Jesus, que desceu sobre a cruz, alcançou o chão, e ali começou e nasceu a igreja de Cristo, ela foi alvo de perseguição. A igreja de Cristo, em seus praticamente 2000 anos de existência, sempre foi alvo de perseguição. E desafios, combates foram surgindo ao longo dos anos. E eu tenho certeza que em dados momentos, alguns irmãos talvez
no curso da história, pensaram, ou talvez não os irmãos, mas o mundo que perseguia a igreja, pensou que seria o fim da igreja de Cristo, até o ponto de que o mundo teve que aceitar a igreja. E aí nós voltamos à história lá dos primeiros séculos, aceitando a igreja e colocando a igreja como algo que todos deveriam fazer parte, né? Mas, um dado momento, perceberam que por mais que eles tentassem, por mais que eles matassem, por mais que eles perseguissem a igreja, mais a igreja crescia. Era como se cada sangue que fosse derramado dos irmãos que eram crucificados, que eram queimados, que eram comidos, torturados por leões ali nas arenas do Coliseu lá em Roma, aquele sangue fosse algo que fosse espalhando sementes no chão, e outros irmãos iam sendo gerados através do testemunho daqueles irmãos que preferiam perder a sua própria vida, mas sem abrir mão da fé que eles haviam alcançado no sacrifício de Jesus Cristo. E eu queria que todos vocês prestassem atenção nessa palavra. Eu estou dirigindo aqui especificamente para os irmãos que estão comigo na transmissão, mas tanto vocês quanto vocês que estão aqui, eu sei que Deus tem algo especial para manifestar em nosso coração nessa noite. Eu sei a voz que ministra ao nosso coração. Nós entendemos, quando temos intimidade com Deus, que a voz que fala no nosso coração não é a voz de qualquer pessoa, mas é o Espírito Santo de Deus. E Ele tem algo especial para você aqui nesse momento. Portanto, em cursos da história da igreja, em todo o tempo, em toda a história, ela foi alvo inclusive de doutrinas seculares. Quando nós voltamos às 7 igrejas que Jesus fala para João escrever no Apocalipse, capítulo 2 e 3, nós vemos que, por exemplo, em uma delas, estava adentrando doutrinas que iam contra os princípios de Cristo. Doutrinas que Cristo chega a falar na carta, que eram doutrinas diabólicas, doutrinas satânicas entrando no meio da igreja. Ou seja, o secularismo entrando dentro da igreja. Desafios que vinham de fora. Mas não bastasse esses desafios que vinham de fora, como também ainda hoje vem de fora, a igreja sempre enfrentou desafios que vinham dentro da própria igreja, problemas que vinham dentro da própria igreja. E essas constantes perseguições, esses constantes desafios que a igreja passou, talvez seja a prova mais real, uma prova em conteste, que não tem prova contrária contra isso, uma prova que o sofrimento dos primeiros cristãos na busca do crescimento da igreja foi algo real, mas eles prevaleceram na fé, permaneceram na palavra de Deus e por isso triunfaram, por isso obtiveram força da parte de Deus. Como eu dizia agora há pouco, muitos foram mortos de maneira cruel, e não sei se você já leu algum livro que fala sobre os heróis da fé ao longo da história. Tem até um livro que fala sobre isso, Heróis da Fé. Quando você lê, se você lê realmente com o seu coração conectado em Deus, não tem como você terminar de ler aquele livro e não chorar, ver por todos os sofrimentos, por toda a perseguição, por toda a calamidade talvez. São atrocidades que esses homens e mulheres sofreram para guardar a semente da fé, para perseverarem no propósito de Deus. Eles passaram por tudo isso, mas foram considerados heróis da fé, levando a palavra de Deus, no exemplo de fidelidade a Deus e a sua palavra. Mas quando a gente traz para os nossos dias de hoje, para os nossos dias atuais, ano de 2021 da igreja de Cristo na face da terra, Deus, sem dúvida alguma, tem olhado para a nossa terra, tem olhado para a nossa nação, tem olhado para a nossa vida, tem olhado para as pessoas e procurado novos heróis da fé, novas pessoas que estão dispostas, assim como aqueles homens, aquelas mulheres no passado, sofreram de tudo, mas guardaram a fé. E perceba você, irmãos, que eles sofreram por algo talvez que eles nem precisassem sofrer a olhos humanos. Não era a olhos humanos, não era algo de interesse da parte deles. Porque qual é a vantagem de eu ser adepto de um cristianismo? Ou qual é a vantagem de eu ser adepto de um Cristo que exige que eu morra para não negar a minha fé? Hoje, pela misericórdia de Deus, não é necessário nós morrermos assim como esses homens e mulheres morreram no passado. Mas hoje é necessário nós morrermos para nós mesmos, morrermos para tudo aquilo que nós consideramos importante, morrermos para tudo aquilo que nós
consideramos como tesouro do mundo, e dizer como o apóstolo Paulo: tudo aquilo que o mundo tem por valor, tem por riqueza, eu considerei por perda, por escória, para ter a presença de Cristo Jesus na minha vida. Ser um herói da fé exige uma renúncia sem igual, e tudo que exige renúncia exige força e vigor. E eu reitero palavras que eu digo sempre: eu e você não obtemos força de nós mesmos, mas através do Espírito Santo. Nós temos uma fonte inesgotável dentro de cada um de nós. No mais profundo do âmago da nossa alma, da nossa existência, tem uma fonte chamada Espírito Santo de Deus. Meu irmão, minha irmã, eu sei que o Espírito Santo ministra no seu coração nesse momento. O que Satanás mais quer colocar dúvida no seu coração é que você não tem a presença do Espírito Santo, por algo que você fez há 100 anos atrás, por algo que você fez ontem, talvez hoje, talvez há poucos minutos. Mas a presença de Cristo em seu Espírito não é por causa de coisas que fizemos ou deixamos de fazer, mas é por causa da graça e misericórdia dEle que nos alcança e nos dá esse impulso para sermos considerados aos olhos de Deus heróis da fé. Heróis da fé. E Deus, nesse tempo, procura uma igreja que esteja revigorada, no propósito de manter firme, escute isso, manter firme o seu caráter através da fidelidade a Deus. Irmãos, nós sabemos que existem algumas coisas dentro de um padrão humano que nós olhamos para alguém nas suas atitudes e vemos se aquela pessoa tem caráter. Talvez você já vivenciou com alguém e você já disse para essa pessoa: meu Deus, você é um mau caráter, você não tem palavra, você falou uma coisa, mas fez outra totalmente contrária àquilo que você disse. É por isso que para você manter a palavra que você disse, é preciso caráter, é preciso postura de um homem, de um ser, um homem no sentido geral, tanto homem quanto mulher, de Deus. E Deus, o que Ele mais quer para mim e para você é restaurar o nosso caráter, para termos o caráter de Cristo Jesus. Sabe, um caráter que não passa, um caráter que por mais que seja desafiado, que por mais que tenha que perder a vida, permanece naquilo que tem pregado, permanece na palavra, inabalável, forte, porque sabe que a recompensa maior que nós podemos obter não vem daquilo que nós conquistamos aqui nessa terra, mas vem da mão do nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia! É preciso um caráter transformado, e Deus está olhando e procurando uma igreja sedenta, disposta a cumprir o ID de Jesus. Sabe aquele comissionamento que Jesus fez antes de subir aos céus? Lembra dele? Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura, aquele que crer e for batizado, esse será salvo. Sabe esse ide? Deus está procurando uma igreja que tenha fome para levar o evangelho das boas novas àqueles que estão à margem do caminho, como ovelhas desgarradas e sem pastor. Sabe, Cristo quer ser o pastor dessas pessoas. Aleluia. Cristo quer ser o sumo sacerdote que diz: meu filho, eu estou aqui para restaurar as suas feridas, para passar o óleo naquilo que tem te incomodado, para curar e cicatrizar toda dor que talvez não esteja exposta na carne, mas que esteja no seu coração. Cristo quer ser o pastor e conta com você para ter esse caráter de anunciar a essas pessoas. Uma igreja revigorada é apta para entrar no céu de glória, e Deus está procurando essa igreja. Deus está olhando e sondando o mundo. Eu quero uma igreja santa, irrepreensível, que mantenha um caráter, porque eu quero que esse povo venha passar a eternidade comigo aqui. Aleluia, aleluia. É por isso que Deus nos chama para permanecer firmes na fé. Quando o apóstolo Paulo está escrevendo essa primeira carta a esse jovem pastor, como eu disse, Timóteo, era um jovem mesmo. Paulo fundou dezenas de igrejas. Dentre as muitas igrejas que o apóstolo Paulo foi usado, instrumento de Deus, para fundar, para iniciar, ele iniciou essa igreja que estava ali hoje, onde é a Turquia, às margens ali do mar, o mar que banhava a cidade de Éfeso.
Éfeso então havia sido pastoreada 3 anos pelo apóstolo Paulo. Quando o apóstolo Paulo sai caminhando por outras cidades para abrir outras igrejas, ele deixa Timóteo lá pastoreando. E aí ele se vê na necessidade, em um dado momento, do ministério pastoral de Timóteo, escrever uma carta para Timóteo. E nessa carta que foi direcionada ao jovem Timóteo, Paulo chama a atenção de Timóteo a fim que ele pudesse perceber os falsos ensinos, as falsas doutrinas, aquilo que não provinha da parte de Deus. E veja, irmãos, que interessante, eu estava observando isso aqui nessa carta durante essa semana. E naquela época, nós estamos falando há quase 2000 anos atrás, ou aproximadamente 2000 anos atrás, já haviam inovações malignas que estavam adentrando no seio da igreja, dentro da igreja. Hoje não é diferente. Nós estamos a todo momento rodeados com esses falsos ensinos, com essas informações ou inovações que tentam adentrar no seio da igreja. É por isso que Paulo vai falar para Timóteo no versículo que a gente leu aqui, versículo de número 15, né? Medita essas coisas e nelas ser diligente, ou seja, persevere nessas coisas. E para quê? Para que você possa guardar o firme depósito que Deus deu para você, Timóteo. Timóteo, medita nessas coisas para que você possa guardar o bom depósito que Deus colocou em você através da minha mão quando eu impus a unção sobre a sua cabeça. Aí Paulo escrevendo isso para Timóteo, ele chama a atenção de Timóteo para isso. E sabe o que a gente percebe nisso tudo? É que se isso era necessário já naqueles dias do apóstolo Paulo, quanto mais nos dias de hoje. Talvez nos dias de hoje, século 21, ano de 2021, seja uma parte da história em que a fé cristã, a fé que vem de Cristo, de Deus, tem sido mais atacada, com todo tipo de ataques. Talvez não aquelas perseguições que a igreja passou nos primórdios, mas outras perseguições surgiram, porque Satanás, ele é astuto. E por mais que muitas pessoas brinquem de servir a Deus, por mais que muitas pessoas não tenham compromisso com Deus e uma hora serve, outra hora não serve, Satanás não está brincando. E ele vai fazer de tudo para levar consigo ou arrastar da presença de Deus o maior número de pessoas possíveis. Mas em nome de Jesus, eu e você seremos blindados com força que vem do alto, para mantermos firmes em nome de Jesus o bom depósito que Cristo depositou em seu Espírito Santo sobre as nossas vidas. Receba essa palavra sobre a sua vida em nome de Jesus. E aí, irmãos, dentro disso aqui, o que nós percebemos é que se a igreja está nutrida, se a igreja está alimentada pela palavra de Deus, nenhuma perseguição maligna, nenhuma inovação, nenhum ensinamento falso, nenhuma má doutrina vai ter lugar no coração deste cristão, dessa pessoa que serve a Deus. E por quê? Porque ela está alimentada. Não sei se você comeu agora há pouco, eu tive a oportunidade de me alimentar pela bondade de Deus, mas agora não estou com fome. Se alguém me oferecesse alguma coisa para comer aqui agora, eu não aceitaria. Eu estou cheio, estou tranquilo aqui, vou ficar mais cheio, empanzinado, aquela sensação ruim, então não vou comer. Da mesma forma preste atenção nisso, da mesma forma quando nós estamos alimentados pela palavra de Deus. Se nós nos alimentamos da palavra de Deus, nenhuma outra falsa informação, nenhuma outra falsa doutrina vai nos assediar a fim de ter lugar à nossa mesa, de encher os nossos olhos e causar saliva em nossos lábios e dizer: eu preciso comer disso, porque nós estamos alimentados da palavra de Deus, da verdade de Cristo Jesus. E é por isso que quando Paulo vai afirmar para Timóteo: guarde a boa doutrina, persevera na boa doutrina. Há uma coisa lógica aqui que a gente pode afirmar categoricamente: se existe uma boa doutrina, existe uma má doutrina, existe uma falsa doutrina. E eu pensando sobre isso daqui, veja que interessante. Se a boa doutrina, ela serve para revigorar a gente, ela serve para nos fortalecer, para que a má doutrina serve? Justamente para fazer que nós não perseveremos na fé.
as falsas informações, as falsas doutrinas, servem para nos arrastar longe do propósito de Deus, propósito de vida, propósito de crescimento, roubar a nossa força espiritual, roubar o nosso vigor espiritual, para que a gente não possa perseverar. E aí Paulo fala para Timóteo: Timóteo, tenha discernimento entre a má doutrina e a boa doutrina. Para quê? Para que você possa nutrir a igreja que você está pastoreando aí com a boa doutrina. E sabe, irmãos, não tem como você confrontar uma má doutrina se você não tem conhecimento da boa doutrina, se você não conhece a palavra de Deus. Quando você ouvir alguma coisa que seja contrária à palavra, você não vai saber se é verdade. Essa semana que finalizou no dia de ontem, sábado, uma irmã, não sei se você viu um vídeo aí circulando de um camarada que se diz pregador, pastor, sei lá, né? Tem um título qualquer lá. E ele dizia no vídeo que dia 30 agora, terça-feira, vai ser a noite mais sombria do mundo, né? Um dos cavaleiros ali do Apocalipse nem passou as outras coisas e ele já está falando que o cavaleiro amarelo ali já vai descer e matar e vai cair fogo do céu, aquela loucura toda. E muita gente ficou com medo e veio uma pessoa me procurar: pastor, só me diz sobre isso e tal, mas pelo que eu vi a Bíblia não fala assim e tal. Mas eu entendi que aquela pessoa não conhecia a palavra, porque se conhecesse só deletaria o vídeo. E hoje as pessoas sofrem justamente, deixa eu refazer minha frase. Oséias, lá no Antigo Testamento, há praticamente 2.700 anos atrás, e depois Jesus cita o profeta Oséias, ele disse: o meu povo perece por não conhecer a palavra. Se você deseja viver a boa doutrina, irmão, se alimente da boa palavra de Cristo Jesus. Você não vai ser enganado por nenhum tipo de homem que se diz homem de Deus aqui nessa terra, ou alguma mulher que se diz mulher de Deus aqui nessa terra, porque você conhece a verdade, você sabe discernir. Paulo está falando para Timóteo: tenha discernimento para você nutrir a igreja com a boa doutrina. E quando nós não nos atentamos para a boa doutrina, nós passamos a tolerar o erro, nós passamos a aceitar o erro, e muitas vezes, missionária Cris, a qualquer custo. Eu não sei se você tem percebido nos dias atuais, na igreja do Brasil, na terra, mas quantas igrejas têm surgido a fim de agradar as pessoas? Já percebeu isso? Quantas igrejas têm nascido, e muitas delas vêm: você foi rejeitado, ou você foi excluído, ou você foi, de alguma maneira, você passou alguma chateação onde você estava, vem para cá, aqui pode tudo, né? Hoje as igrejas inclusivas, a palavra de Deus combate isso. Não vou pregar sobre isso agora, em outra oportunidade talvez, mas tudo isso para agradar, afagar o ego. E aí a igreja tem aceitado tudo, qualquer coisa, a qualquer custo. Eu li esses dias para trás em um livro, alguém disse que se nós toleramos tudo, é porque nós não nos importamos com mais nada. Quando a gente passa a tolerar qualquer coisa de qualquer espécie, é porque a gente já não se importa com mais nada. A gente já não se importa. E nós não podemos, irmão e irmã, nós não podemos, em hipótese alguma, abrir mão da verdade. Porque em um mundo onde é se pregado várias verdades, várias vertentes, várias opiniões, depende da visão que você olha, várias perspectivas, nós sabemos que não existe várias verdades. Nós sabemos que Deus não está em todas as religiões que se há pregado aí, não. Nós sabemos que não são todos os caminhos que levam a Deus. Só tem um caminho que leva a Deus, só tem uma verdade, só tem um Cristo, só tem uma fonte de graça, aleluia. E essa fonte é Cristo Jesus. Ele é detentor da verdade. Não existe ninguém além de Jesus Cristo que possa dizer que é a verdade, senão o próprio Cristo, o Filho de Deus. Eu creio nisso. Aleluia, aleluia. E por mais tentados que nós sejamos a ser ecumênicos, né? A gente tem sido tentado a ser ecumênico no dia de hoje, aceitar tudo. Por mais tentado que a gente seja nos dias de hoje, nós não podemos abrir mão da verdade.
Porque como eu e você sabe, o próprio Senhor Jesus em João capítulo 8 vai dizer: e conhecereis a verdade, e essa verdade vos libertará. Quando uma pessoa conhece a verdade, ela é liberta de si mesma. É interessante que quando Paulo está escrevendo a carta aos Tessalonicenses, no capítulo 3, versículo 15, no capítulo 5, versículo 6, Paulo vai dizer assim: assim pois não durmamos, ou seja, não sejamos negligentes, não estejamos com os olhos fechados como os demais, mas estejamos alertas e sejamos sóbrios, ou seja, tenhamos a mente em nosso lugar, para entender aquilo que vem de Deus e aquilo que não vem de Deus. Quem é de Deus sabe o que vem de Deus, quem está no Pai conhece o Filho. Sabe, irmãos, se você voltar aqui no capítulo 3 dessa mesma carta de Timóteo, olha só o que o apóstolo Paulo vai dizer para Timóteo e para mim e para você. Versículo de número 15: para que se eu tardar, Paulo estava falando para Timóteo da vontade dele de ir ter logo com Timóteo, estava com saudade de Timóteo. Aí Paulo diz: para que se eu tardar, fique cientes de como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, ou seja, eu e você, igreja do Deus vivo. Aí é a parte maravilhosa que o apóstolo Paulo vai falar assim: a qual é coluna e baluarte da verdade. São duas coisas. Eu e você que somos igreja de Cristo, estamos em Cristo e somos o próprio corpo de Cristo aqui nessa terra. Nós somos o organismo vivo de Cristo aqui nessa terra, e como tais que somos, nós sustentamos a verdade, porque Cristo está em nós. É isso que o apóstolo Paulo vai falar: a igreja é coluna, sustenta a verdade, e baluarte. Se você não sabe o que significa baluarte, baluarte era uma fortaleza nos tempos medievais, lá no tempo já do apóstolo Paulo também, fortalezas fortificadas. Ou seja, a igreja de Cristo, não estou falando de denominação A ou B, eu estou falando da igreja de Cristo, o povo que Cristo salvou. Esse povo é que contém a verdade, não nós necessariamente assembleanos, ou nós que tenhamos de alguma maneira estamos na igreja, alguma igreja física, não nisso, mas no seguinte sentido: nós que já estamos em Cristo Jesus, nós temos a verdade, que é o próprio Senhor Jesus Cristo. E aí Paulo vai, através dessa carta, convidar não somente Timóteo, mas consequentemente aos irmãos lá de Éfeso, e a mim e a você, para que nós possamos compreender, preste atenção nisso, compreender o conjunto de verdades que definem a nossa fé. Tem muitas pessoas que, se perguntada como o apóstolo Paulo vai dizer, o apóstolo Pedro vai dizer na primeira carta, no capítulo 1, sobre estejais sempre prontos para responder com mansidão a razão da fé que há em vós. Tem muitas pessoas que não sabem descrever a razão da fé. Você acredita em Deus? Acreditar, mas por quê? Qual que é a razão da sua fé? Qual que é a verdade que sustenta a sua fé? É isso que o apóstolo nos convida a pensar juntos, a não esquecer as verdades que definem a nossa fé, que nos identifica como cristos, pequenos cristãos, aqui nesse mundo que nós estamos. Nós precisamos, irmão e irmã, ser alimentado como igreja do Senhor, a fim de ser coluna e baluarte da verdade. Sabe, eu lembro que ano passado, nesse mesmo período, a gente teve um lockdown, e eu lembro que assim que a gente voltou, eu trouxe uma palavra aqui, lá de Ezequiel, de alerta para a igreja do Senhor. E eu me lembro que ali na palavra eu disse que hoje nós temos vários alimentos para ingerirmos, vários alimentos para ouvirmos, várias palavras para ouvirmos. Você entra na internet aí, onde nós estamos aqui, nessa própria plataforma, tem 1 milhão de palavras, mas tem muito alimento envenenado, tem muito alimento que não provém da parte de Deus. É por isso que nós precisamos nos alimentar da única verdade que está aqui. E Deus usa homens, mulheres, para nos ajudar a discernir essa verdade e entender e aplicar essa verdade na nossa vida. Mas em nome de Jesus, que o Espírito Santo possa conceder a você entendimento, graça, que o Espírito Santo possa conceder a você sabedoria,
para reter essa verdade no seu coração, em nome de Jesus. Aí Paulo vai falar de algumas coisas aqui nessa carta. Paulo vai dizer que é preciso 3 coisas. Em primeiro lugar, rejeitar a todo e qualquer custo, que se for necessário, qualquer tipo de pluralismo, falar assim fica difícil, pluralismo, que porventura doutrinário venha contra as verdades fundamentais da nossa fé. Tudo aquilo que é plural demais, que venha contra a verdade, nós não podemos aceitar, devemos rejeitar. Em segundo lugar, nessa carta aqui, Paulo vai falar que nós precisamos avançar para além do subjetivo individual, interesseiro, concernente à compreensão e à interpretação dessa verdade. As pessoas hoje, e vários são esses ensinamentos, que leem a palavra e aplicam conforme os seus interesses, que aplicam conforme as suas vontades, pegam textos isolados, pegam textos, às vezes um versículo só, nem lê o capítulo inteiro para entender o que diz naquele versículo, e aplica conforme a sua subjetividade, e aí acaba na verdade sendo até uma objetividade daquela pessoa. Mas aí Paulo fala que a gente precisa avançar além desse subjetivismo interesseiro, puxar somente partes da palavra que nos interessa e aplicarmos somente aquilo que nos interessa. É aplicar, talvez você já até tenha ouvido essa expressão, a gente pega o Salmo 23, que ele é meu pastor e nada me falta, mas esquece que sem santidade ninguém entra na presença de Deus. Subjetivismo interesseiro. E em terceiro lugar, Paulo vai dizer que nós precisamos observar a objetividade da doutrina. A doutrina tem um objetivo. Qual é o objetivo? Nos edificar. O objetivo da doutrina da palavra de Deus é nos edificar. O que é edificar? Construir, fazer crescer, dar vida, dar vigor. Tem um objetivo. É por isso que a verdade, ela não deve nem pode, não tem como ser minha. A verdade não pode ser minha, nem sua, nem de nós, nem da nossa igreja, Assembleia de Deus aqui do Jardim América 2, não. A verdade precisa ser a verdade, a única verdade do Evangelho, da mesma forma que está na palavra de Deus. E por isso mesmo que ela não é propriedade exclusiva de ninguém. A palavra de Deus é para todos aqueles que creem que Cristo Jesus é o Filho de Deus. Aleluia, aleluia. E hoje a gente vive essa tendência onde as pessoas pregam que estão à frente do ensino na igreja de Jesus na terra, tem pregado justamente aquelas palavras: não, eu acho que é assim, eu penso que é assim, essa é a minha interpretação. E é por causa desses pensamentos, desses achismos, desses pensamentos aí que a gente acabou de falar, que muitos estão sendo enganados. Escute isso em nome de Jesus. E estão sendo assediados por essas falsas doutrinas. E muitas vezes essas falsas doutrinas, irmão, vem caricaturado de uma doutrina bonitinha. Não sei se você já viu uma caricatura, né? Ela representa de uma outra forma a verdade real. Assim são essas falsas doutrinas. Muitas vezes como vem com aparência de modéstia, né? Vem com aparência de humildade, vem com aparência de amor, vem com aparência que Cristo aceita tudo do jeito que está e pode ficar do jeito que está. Vem com essa aparência e a gente é tentado para isso. Não, realmente, né? Esse é o caminho certo. Mas não é isso que a palavra de Deus nos diz. É por isso que nós precisamos estar pautados nessa verdade. E como a gente viu agora há pouco, a má doutrina, ela rouba. Eu queria que você prestasse muita atenção nisso aqui. A má doutrina, ela rouba a nossa força. O falso ensino, ele tira o nosso vigor. Se eu fosse dar talvez um tema aqui para essa mensagem de hoje, eu colocaria a igreja e o conhecimento doutrinário na batalha espiritual. Nenhuma batalha espiritual ela é vencida se a força que nós obtivermos for somente física. Aquilo que é espiritual não se confunde com o material. Paulo diz isso em Gálatas capítulo 5. De sorte é que a carne e o espírito estão em constante guerra. Você tem alimentado o seu espírito com a palavra de Deus? Ou tem mais alimentado, entre aspas, o seu espírito, que na verdade está alimentando é a sua carne?
que você tem feito? Qual é a conduta que tem sido gerada por você? É por isso que muitas pessoas hoje, talvez você conheça alguém assim. Talvez você conheça alguém assim. É por isso que muitas pessoas hoje não têm perseverado na fé. Vivem uma falsa verdade. E por viverem uma falsa verdade, olha para mim aqui, preste atenção nisso que eu estou te dizendo. Por viverem uma falsa verdade, é que elas, quando surgem a primeira dificuldade, o primeiro obstáculo, elas retrocedem aonde elas estavam. Elas voltam para trás. Elas ficam estagnadas, elas não crescem, elas não prosperam, elas não avançam rumo ao propósito de Deus na nossa vida nessa terra, porque são seduzidas por um falso ensinamento. Quantas pessoas hoje têm se afastado de Deus porque se alimentou de falso ensinamento e aí não teve base para a sua fé? Mas em nome de Jesus, eu sinto o Espírito Santo tomando os meus lábios para falar isso em corações aqui, que você vai ser tomado de poder para perseverar na fé do Senhor Jesus Cristo. Deus vai dar entendimento para você perseverar naquilo que Ele preparou para a sua vida, no propósito dEle aqui nessa terra, como igreja separada dEle, coluna e baluarte da verdade. Olha, irmãos, a igreja, eu e você somos desafiados a preservar a família conforme definida nas Escrituras. Eu já estou caminhando para o término nosso aqui dessa palavra, mas veja o que Paulo diz nessa mesma carta aqui, 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 8. Se você pode, acompanhe comigo. Versículo 8, capítulo 5. Ora, se alguém não tem cuidado dos seus, e especialmente dos da própria casa, tem negado a fé, e é pior do que o descrente. É muito forte isso que o apóstolo Paulo nos fala aqui. Hoje nós temos sentido na pele as investidas satânicas, malignas, diretamente do Hades, do centro do Hades, contra as famílias, visando destruir os casamentos, porque se você destrói o casamento, você destrói uma família, e se você destrói as famílias, você pode acabar destruindo a igreja. É lógico que por mais que Satanás tente, por mais que ele empenhe forças, a promessa de Cristo não retroage, ela não volta para trás, e no sentido de desfazer aquilo que ele falou. A promessa de Cristo é que nem o inferno inteiro, nem o Hades prevaleceria contra a igreja dele na terra. Mas a gente tem vivido dias em que casamentos têm sido afrontados pelo inimigo. Talvez o inimigo tenha encontrado brechas, porque obviamente o inimigo age através das brechas que nós deixamos. Fato é que muitas vezes a gente quer imputar tudo ao inimigo, né? Satanás, não, culpa minha e sua, que demos brecha por uma palavra mal direcionada, por uma ação que não deveria ser feita. Quantos casamentos foram destruídos talvez por uma palavra maldita? Quantos divórcios foram gerados porque a pessoa não teve sabedoria naquele tempo? E Satanás tem agido justamente nisso. Para quê? Para que a gente não preserve a nossa família e ele possa empenhar êxito contra a igreja de Cristo na terra. Esse é o desejo de Satanás. E veja, a palavra divórcio, que antigamente era até abominada no seio da igreja, hoje tem sido aceita no meio da igreja, porque virou uma solução rápida, né? Virou uma solução fácil e cômoda. Tá dando certo, não vou ficar gastando tempo, gastando força, empenhando aqui toda a minha vida nisso aqui, já não dá certo mesmo, vamos divorciar. E dentro de muitas casas, ela tem sido considerada como uma alternativa, a mais viável. A gente precisa divorciar. Com mais frequência muitos casais têm vivido isso. Basta às vezes uma briga, às vezes um pequeno mal entendimento ali que as pessoas, o casal viveram, para tornar aquilo um estopim e desencadear em um divórcio, numa separação. E a gente, como cristão, a gente sabe que existem soluções práticas e sobretudo bíblicas, verdades espirituais, para que nós possamos empenhar êxito nos nossos matrimônios, na nossa família, no nosso casamento. Nós temos soluções bíblicas. E nós, como igreja, preste atenção aqui, como igreja revigorada, através desta verdade, do ensino desta verdade, da palavra de vida, da Bíblia Sagrada,
nós devemos, a todo custo, preservar os nossos relacionamentos conjugais e familiares. Irmão, irmã, que está me vendo aqui nesse momento, guarde uma coisa no seu coração agora: nada nessa terra, é lógico que Deus em primeiro lugar, Deus, sempre Deus, depois de Deus, nada nessa terra pode estar sobre a sua família, sobre a sua casa, nada. Por mais convincente que possa parecer, por mais bondoso que possa parecer, nada deve ocupar a posição que a sua família deve ocupar na sua vida. Se tiver que abrir mão de um emprego, abra mão do emprego. Se tiver que abrir mão do ministério, abra mão do ministério. É que o apóstolo Paulo fala para a gente no versículo 8: se alguém não tem cuidado com os seus, da sua própria casa, tem negado a fé. Quantas pessoas abandonou seu casamento, abandonou seus filhos com o pressuposto de cumprir o ministério de Deus? Você já ouviu essa frase? O primeiro ministério começa com a nossa casa, com a nossa esposa, com o nosso esposo, com os nossos filhos. E Deus nos chama nesse tempo para preservar a nossa família debaixo da graça de Deus. Em um tempo, irmãos, em que Satanás tem agido através dessa sociedade pós-moderna que nós vivemos, e nos apresentado o divórcio como escape, como uma fuga mais fácil, como a fuga dos problemas, eu e você, aleluia, nós nos levantamos com uma mensagem de boas novas para dizer que há um meio, que há uma solução, e que essa solução é Cristo Jesus, aleluia. E eu, quando parava para meditar nesse coração, o Espírito Santo falava fortemente no meu coração que tem casais que estão aqui agora assistindo, aleluia. Isso é profético e é revelação da parte dos céus aqui que está acontecendo nesse momento. Casais que estão vivendo crise no seu casamento. Irmão, irmã, existe um meio, existe uma ponte para a plenitude de Deus. Que ponte é essa que eu não vejo mais solução, pastor? Eu já jejuei, eu já orei, eu me pus a orar pela madrugada, eu já li a Bíblia, eu já fiz campanha, mas não muda. A ponte é Cristo Jesus. Talvez ainda você não viu a ação de Cristo dentro do seu casamento, naquilo que você tem apresentado diante de Deus, no seu relacionamento com seu filho. Esses dias eu aconselhava uma pessoa, e ela desesperada: pastor, a minha filha quer dar cabo da sua própria vida, quer suicidar, eu não sei mais o que eu faço, eu já estou cansado, já estou esgotada. E eu falei: irmã, é agora, nesse momento, quando você esgota, mas na presença de Deus, que Deus em Cristo Jesus passa a agir no coração dela. Porque até agora você estava tentando agir, mas a partir do momento que você entrega: Deus, eu já não sei, está nas tuas mãos. A partir do momento que você libera o controle da sua vida por completo para Cristo, é nesse momento que Ele faz. Eu quero liberar uma palavra profética sobre casamentos que aqui estão representados nessa noite. Que o seu lar vai permanecer na presença de Deus. Que o seu lar, aleluia, vai ser guardado pelo sangue de Cristo Jesus. Que o seu casamento vai desfrutar de uma nova paz e alegria que provém da parte de Deus. Glória a Jesus. Eu creio nessa verdade. Não importa o quão difícil as coisas se tornou para a sua família, Cristo te convida a lutar por ela na presença dEle, através da oração, a preservar os seus relacionamentos, porque Ele quer te fortalecer na graça, e na força que emana dessa graça, é que você vai triunfar, irmão. Sabe para quê? Para restaurar a sua casa, para restaurar o seu casamento, para restaurar o seu relacionamento. E quando a gente vai perdendo algumas coisas, a gente perde até a perspectiva, né? Até o sonho que a gente sonhava, a gente deixa de sonhar. Porque se as coisas simples, entre aspas, não estão dando certo, quanto mais esse sonho, que é um sonho, né? Ou seja, algo que agora não é visível nem real, então é melhor deixar de sonhar mesmo. As pessoas perdem até a perspectiva de vida. Aí é onde elas entram em uma depressão, às vezes são tomadas por uma ansiedade. Em nome de Jesus, eu sei que essa palavra liberada em meu coração aqui não é em vão, e muito menos vai voltar vazia para onde ela está saindo, de onde ela está saindo. Deus está restaurando os seus sonhos nesse momento, em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu tenho fé para profetizar isso sobre todos, sobre vocês que estão, e vocês que estão aqui comigo também, que o Senhor Jesus tem colocado sonhos novos nos seus corações, que o Senhor Jesus vai dar uma nova perspectiva para você olhar para Ele e entender que os sonhos dele são maiores na sua vida, em nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia, aleluia. Deus não desistiu de você.
Deus não desistiu da sua casa. As pessoas muitas vezes vão dizer que o seu relacionamento, ou talvez você tenha pensado isso, que a sua casa é fruto do acaso, que o seu casamento é fruto do acaso. Mas não, eu estou aqui como boca de Deus nesse momento para dizer que o seu casamento, que o seu lar não é fruto de uma ação cósmica, não é fruto de um querer do universo, não, mas é um propósito de Deus. Aleluia! Como propósito de Deus, Ele vai sustentar. Um dia Deus olhou para você e falou: a partir dessa pessoa eu vou construir um lar. Aleluia. A partir dessa pessoa eu vou construir uma família. A partir dessa pessoa eu vou gerar mais um pedaço da minha igreja nessa terra. A partir dessa família. Aleluia. Deus é Deus. Aleluia. Eu sei que o Espírito Santo está falando em corações aqui nesse momento. Deixa eu te falar aqui o segredo principal. Já era para me terminar, mas o Espírito Santo está falando e a gente não pode reter, mas segura que a gente já está encaminhando para o fim. Perceba, irmãos, o lugar mais seguro para que a sua casa não venha ruir, o lugar mais seguro para que a sua casa venha estar firme, inabalável, é no altar de Deus. Se tiver que abrir mão de alguma coisa, não abra mão de apresentar a sua família diante do altar de Deus. Não abra mão da presença de Deus. É por isso que eu disse que antes da família vem Deus, depois é a família. Mas porque é no altar de Deus que existe a presença de Deus. Aleluia. E a gente sabe que aonde está essa presença, as coisas ficam claras. Porque a gente sabe que Jesus, Ele é a luz que veio para iluminar todo mundo e trazer clareza aos nossos corações. Deixa Cristo iluminar o seu lar. Aleluia, aleluia. Deixa eu profetizar sobre a sua casa. Que nenhuma fonte de neblina, que nenhuma fonte de escuridão vai tomar a sua visão, roubar a sua perspectiva de Deus. Mas Cristo Jesus há de clarear os seus olhos para entender e visualizar a ação dEle sobre a sua casa. Por fim, irmãos, por fim, nós como igreja revigorada, nós somos desafiados a manter a comunhão entre os irmãos. Senhor Jesus já havia predito isso em Mateus 24:12. E nos últimos dias, por se aumentar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Nós temos vivido hoje dias onde tem faltado amor. Isso é uma verdade inconteste. E infelizmente, com o aumento da iniquidade, com o aumento do pecado, muitas pessoas têm perdido o amor. Muitas pessoas. E para muitos crentes, nós, Igreja de Cristo, o amor fraternal já extinguiu. Para muitas pessoas que faz parte da igreja, já extinguiu ou está em processo de extinção. E aí é onde entra um desafio de termos comunhão entre nós, irmãos, Igreja de Cristo na terra. E manter a comunhão com os irmãos implica, preste atenção, em entendermos que somos membros de um único corpo. Membros de um único corpo, cuja única cabeça é Cristo Jesus. O que isso quer dizer? Que nós dependemos um dos outros. Nós somos dependentes. Eu dependo de você, você depende de mim. E na mesma proporção, sem tirar nem pôr, que às vezes a gente acha que a gente é mais coitadinho, que o nosso problema é muito maior do que a outra pessoa. Da mesma proporção, eu e você dependemos de Cristo da mesma maneira. Igualmente nós dependemos de Cristo, da graça que emana dele, do poder que emana dele. É por isso que o apóstolo Paulo, quando estava escrevendo a carta aos Romanos, em especial no capítulo 12, ele vai dizer algumas recomendações para os irmãos. Olha, o amor tem que ser fraternal, vocês têm que amar uns aos outros, cuidar uns dos outros. Mas no versículo 15 ele nos chama a atenção para algo interessante, que nos fala sobre empatia. Alegrai-vos com os que se alegram e chorai-vos com aqueles que estão chorando. Deixa eu trazer aqui para hoje, dia 28 de março de 2021. Talvez se existe um dia nesse último período da história da humanidade em que o mundo tem chorado, é esse momento agora. Ou seja, o que eu quero dizer com isso é que esse momento é o momento mais oportuno que Deus tem nos dado para não somente anunciar o evangelho das boas novas de paz, de salvação, mas também de exercer a empatia, chorar com aqueles que choram,
de obter essa comunhão saudável que vem da parte de Deus, que nós precisamos compartilhar uns com os outros. Porque quando nós obtemos essa comunhão, quando nós expressamos essa comunhão, não existe espaço para o individualismo. Eu já estou terminando, mas preste atenção nessas últimas palavras que eu digo para você. Quando nós damos lugar para a comunhão com as outras pessoas, para a empatia, já não existe lugar para o egoísmo, já não existe lugar para a insensibilidade. A insensibilidade dá lugar para a sensibilidade. A gente passa a se importar com a dor do outro, a gente passa a se importar com o luto do outro. Isso é ser empático, sentir a dor do outro, se importar com o problema do outro. Aí talvez alguém possa dizer: pastor, como é que eu vou me importar com o problema de outra pessoa, sendo que eu já tenho infinitos problemas, principalmente agora? Tem algumas contas aí que está atrasada, tem algumas pendências na minha loja, eu estou passando por problema na minha família, eu estou passando por problema na minha saúde, problemas assim, inúmeros. Como é que eu vou ajudar o outro na dor, sendo que nem a minha eu estou conseguindo? Irmão, aleluia, quando nós cuidamos dos outros, eu sou a prova viva disso e testemunho para a glória do nome do Senhor Jesus. Quando nós cuidamos de outras pessoas, aleluia, o próprio Cristo cuida de nós, aleluia, aleluia, aleluia. O próprio cuidado de Jesus, ele se estende até as nossas vidas e nos faz enxergar que a mão de Deus, ela nos alcança e nos levanta para perto dele, e a gente passa a desfrutar de uma paz sem igual, mesmo no problema, porque a gente está consolando o outro e sendo consolado por Deus. E Deus, ele capacita outras pessoas para que nos console também. Deixa eu te falar algo. Cristo está contando com você hoje, dia 28 de março. Talvez acabando essa transmissão tenha uma pessoa que você precisa mandar uma mensagem, fazer uma ligação. Deus está falando com pessoas aqui nesse momento. Não hesite, não hesite, seja um consolo. Eu dizia hoje de manhã que para falar de más informações, de más notícias, já está cheio de gente aí. Pare inclusive aí no seu WhatsApp, nas suas redes sociais, de colocar problemas da política, problemas da saúde. Pare de postar isso, comece a pregar o Evangelho. Eu não duvido, irmã Cris, em nem um segundo, que se Paulo vivesse nos dias de hoje, ele teria vários grupos no WhatsApp, vários, sem dúvida. Tessalônica, Éfeso, Colosso, vários grupos. Ele escrevia carta porque ele não tinha essa tecnologia que nós temos hoje. Veja a facilidade, irmãos. Isso é tão poderoso que quando uma pessoa se levanta para ser consolo, para edificar alguém na verdade, para edificar alguém na boa doutrina, esse ensinamento, ele transpassa o tempo. Foi ensinado há tantos mil anos atrás, em cartas, chega até hoje nós aqui. Se levante, seja um agente de transformação, seja um agente de Cristo aqui nessa terra, seja um agente de Cristo. Eu quero orar com você, mas antes de orar, o mundo hoje tem nos chamado a viver ou alimentar o nosso ego, a buscar a satisfação do nosso eu a qualquer custo. Tem sido ensinado e disseminado aí no mundo. Mas Deus nos chama essa noite para nos lembrar que nós estamos no mundo, mas não somos deste mundo, porque nós pertencemos a Ele. Aleluia, não pertencemos a esse mundo. Os valores que ditam as normas morais da sociedade hoje estão corrompidos, e é um grande perigo contra a minha e contra a sua vida, para que a gente não possa exercer a diferença. Mas é nesse cenário, e mais uma vez eu quero ser boca de Deus para a sua vida, para dizer que Deus quer fortalecer você, para dizer que Deus vai te dar graça, para que enquanto Ele te fortalece, você fortaleça o seu próximo, para que enquanto Ele te consola, você console o seu próximo, para que enquanto Ele alegra você, você alegre o seu próximo. Levante-se como um agente de transformação nessa geração. Fala: eu não vou ficar desse jeito mais. Eu vou falar para alguém. Eu vou falar que Cristo tem a solução. Eu vou falar que pode passar todas as coisas, mas a palavra de Deus permanece em pé. E que mesmo que a gente perca tudo nesse mundo, se nós estivermos em Cristo, nós temos uma eternidade de vida para com Ele. Aleluia. Aleluia. O desejo de Deus, irmãos, para nós é que nós permaneçamos unidos em um mesmo propósito, assim como a igreja primitiva permaneceu e triunfou, como eu dizia aqui no passado, no começo.
Eles permaneceram vivendo em amor, em unidade. E unidade é diferente de união. Talvez nesse momento nós estejamos em união, você aí na sua casa aqui, estamos em uma mesma plataforma digital, mas unidade é ser uns pelos outros. Eu sou por você a mesma medida e proporção que você é por mim. E assim a gente vai glorificando ao nome de Deus e exercendo a nossa função de coluna e baluarte da verdade. Foi nas maiores expressões da igreja na história que Deus revelou o seu poder. A igreja percebeu o poder de Deus na terra através de enfrentamentos diversos que passaram. Deus vai revelar, eu creio nisso, irmãos, piamente, que Deus já está revelando o poder dele hoje nos nossos sofrimentos e nas nossas angústias, em nome do Senhor Jesus Cristo. Para terminar, eu quero citar a palavra de Deus em Filipenses 2:2, que Paulo diz assim: completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só espírito e uma só atitude. Sejamos um corpo só. Mesmo que haja diferenças interpessoais, nós somos de Cristo. E se nós somos de Cristo, nós temos um amor, e o amor é o elo perfeito. Eu quero orar com você nesse momento. O nível de conhecimento que você tem desta palavra, o nível de conhecimento que você tem da boa doutrina, vai te fortalecer para você obter vitória na batalha espiritual. Quer ser vencedor na sua casa? Conheça a palavra de Deus. Tenha empatia com os seus dentro do seu lar. Não busque o seu interesse dentro da sua casa própria, mas busque os interesses de Deus. Se você pode, curva a sua cabeça comigo. Eu quero te abençoar através dessa oração. Pai, tudo aquilo que o Senhor colocou no meu coração, eu ministrei ao coração dessas pessoas. E eu sei, ó Deus, que nenhuma dessas palavras que foi ministrada voltará vazia ao seu trono. Eu sei, ó Deus, que essas palavras saíram diretamente do seu trono. E eu aqui, ó Deus, quero me ajoelhar perante a presença do Senhor e simbolicamente representando todas essas pessoas diante do altar do Senhor. Pai, eu quero pedir ao Senhor, oh Espírito Santo de Deus, vai entrando com a sua graça dentro desse lar. Pai, eu sei que existe pessoas aqui neste momento com um casamento, ó Deus, ferido, com as emoções, ó Deus, feridas, com os sentimentos, ó Deus, abalados, mas em nome de Jesus, ó Deus, Deus de amor, de graça e misericórdia, que dentro dessa casa, ó Deus, essas pessoas possam viver um novo nível, ó Deus, de amor do Senhor, possam viver um novo nível, ó Deus, de conhecimento da sua palavra, possam viver um novo nível de experiência contigo, Pai, em nome de Jesus. Que toda cilada maligna, que todo, meu Deus, ação maléfica que venha para destruir essa casa, que venha para destruir essa pessoa, em nome de Jesus eu repreendo na autoridade que é no seu nome. Pai, levante os teus filhos para experimentarem, ó Deus, um novo conhecimento da sua palavra, para que realmente tudo aquilo que foi pregado, como somos, ó Deus, detentores, ó Deus, da coluna, somos coluna e baluarte da verdade, que realmente essa verdade possa nos libertar, ó Deus, nos libertar do nosso individualismo, nos libertar daquilo que não provém do Senhor. Pai, que essa verdade possa libertar esse coração que está aprisionado por um medo sem igual, e colocar a confiança no Senhor, sabendo que é o Senhor quem escreveu essa história, e é o Senhor quem sustém a história dessa pessoa. Em nome de Jesus eu te peço, seja glorificado sobre as nossas vidas, Pai, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Deus seja louvado.